Dei banho no porco, enxuguei com a toalha mais macia, coloquei perfume e a hora de soltar, ele voltou para a lama. Por que isso acontece? Muitas vezes queremos ajudar as pessoas e elas não querem a nossa ajuda ou não precisam ou não se sentem prontas. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes a gente quer ajudar os outros, quer fazer pelos outros, se dispõe a fazer e só recebe muitas vezes a ingratidão. Se você sente todo esse peso da ingratidão, você faz e começa a virar uma vítima. Sim, muitas pessoas começam a se sentir vítima. Ai, ele não me observa, ele me dá valor. E às vezes você faz porque você quer fazer e não porque o outro está querendo. Então começa a observar isso na sua vida. Por que muitas vezes você quer ajudar o outro, quer fazer pelo outro, se muitas vezes o outro não quer? E muitas vezes nós queremos mudar aquela pessoa. Isso não existe. A pessoa só muda se ela quiser mudar. E muitas vezes ela não está pronta para mudar, ela não quer mudar ou ela está bem do jeito que ela está. Só que na sua mente você quer que aquela pessoa mude, se transforme, seja diferente do que você conheceu. Quando você conheceu, ela já era daquele jeito. Só que você coloca um óculos e não vê os defeitos, as atitudes que tem aquela pessoa. Passa um tempo e você começa a olhar, focar muitas vezes no defeito, no que aquela pessoa tem de ruim ou o que falta nela. E quer começar a mudar, a transformar. E quer que a pessoa comece a entrar na sua caixinha. E isso vai fazendo mal para aquela pessoa. Até que um momento ela expande. Né? Quando a gente aperta muito uma coisa, essa coisa expande. Então, comece a observar, focar aonde está o seu foco. Tudo que a gente coloca foco, cresce, aumenta. É como se a gente colocasse uma luz. Eu estou colocando uma luz, um foco no que falta, no que eu quero mudar ou no que eu tenho. É isso que faz essa mudança de jogo. Começa a agradecer e observar o que aquela pessoa tem de bom. Muitas vezes vem pessoas aqui no meu consultório falar do relacionamento, que o marido não é do jeito que ela gosta, ela não quer que ele mude. Aí eu viro e falo, vamos fazer uma lista do que ele tem de bom. Será que ele tem coisas boas? Por que você se apaixonou por ele? O que ele tinha de tão especial para você se apaixonar? E a pessoa começa a refletir e começa a mudar o foco dela. Ah, ele é carinhoso, ele é um bom pai, ele leva o lixo na rua. Então, o que tem aquela pessoa de bom? E tanto assim também, a esposa, o que ela tem de bom? Às vezes é só vir aquela reclamalhada, um reclama do outro. Esses dias veio uma pessoa aqui e estava com um problema sério de relacionamento. E o que eu observei? Que os dois estavam entrando em conflito, um querendo ser maior do que o outro. E assim não funciona o relacionamento. Os dois têm que ser um junto com o outro para existir essa união. Dizer que eu te amo, eu te respeito, eu gosto de você. Eu falei isso para ela e ela virou para mim e falou assim, mas aí ele vai ficar se sentindo? Se eu disser que eu amo ele, que ele é bonito, ele vai ficar se sentindo. E ao contrário, olha quantas pessoas pensam assim. Eu observei que não foi uma pessoa só que me disse isso. Várias pessoas falaram a mesma coisa. E é o contrário. Quando você fala que ama, fala que respeita, fala que a pessoa é bonita, ela vai sentir. Por quê? Porque é você que é especial para ele. Não é uma outra pessoa de fora. Se falar, não vai ter o mesmo valor. Então, quando os dois, um começa a falar para o outro, o que acontece? Começa a ter essa união. Não precisa um querer mostrar que é melhor que o outro. Isso não existe. Num relacionamento não existe um maior que o outro, existem os dois iguais. Quando os dois andam juntos, caminham juntos, o relacionamento flui. Então, duas coisas importantes que você tem que observar. Foco no que te faz bem, no que ele tem de bom, no que ela tem de bom. E não querer competir com seu marido, com a sua esposa. E sim, se unir,
ter comunicação, falar para ele o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom, o que não é. Quando existe comunicação, quando existe respeito, quando existe amor, tudo dá certo. Hoje, o que acontece? Quando tem aquela brigaiada, já começa a separar, já começa a pensar em separar. Deixa isso para a última instância. Tenta investir realmente no relacionamento. E se você vê que a coisa não flui, não anda, procura ajuda terapêutica. Tem muitas pessoas que vêm aqui no consultório e só uma simples palavra já muda muita coisa ali no relacionamento. Tem uma outra cliente que ela veio aqui e o sonho da vida dela era sair com o marido. Olha só, queria só sair, ele levasse ela na pizzaria, levasse ela a passear, ir num show, e ele nunca fazia isso. Até que eu falei para ela, você já falou para ele que você gostaria disso? E ela falou, não, eu fico esperando ele tomar atitude. E o que acontece? Ele não sabia que ela gostava disso. Olha que interessante. E a partir do momento que eu falei para ela, vai lá e fala para ele que você gosta de ir numa pizzaria, que você gosta de ir num show, que você gostaria muito que ele fosse com você. E ela falou para ele o que aconteceu. Agora sempre ele tá levando ela na pizzaria, na hamburgueria, num show, acompanha ela nos lugares. E ele vai de bom grado, vai feliz, porque vê ela feliz. Então muitas vezes falta uma palavrinha, falta um ajuste. O que a terapia faz? Olha como ela é legal, ela é interessante. Ela mostra para você, numa situação, vários pontos de vista diferentes do que você está vendo. Muitas vezes você só está focado naquilo, porque não dá certo, porque ele é assim, porque ele é assado. E você, o que você pode mudar para que a sua relação, seu relacionamento fique bom? Muitas vezes a gente quer mudar o outro. Tem uma outra cliente que falou assim, eu vou mandar o meu marido aí e você dá um jeito nele. Isso existe? Né? E eu falo para ela, eu vou conversar com ele. Mas não tem esse negócio de dar jeito, ninguém dá jeito em ninguém. Muitas vezes acha que a terapia é milagre e não é milagre. Deixa eu te falar. Se a pessoa não estiver aberta, se ela mesma não quiser vir, falar, se abrir, o que eu vou poder fazer? Eu só vou poder aconselhar para que as pessoas consigam realmente seguir um caminho certo, um rumo. Eu posso aconselhar um, aconselhar outro, como os dois podem se entender melhor. Mas resolver a vida do casal, isso eu não consigo se os dois não quiserem. Porque existe uma história de um, uma história de outro. E quando os dois resolvem essas histórias, traumas, medos, um resolve, o outro resolve, os dois conseguem realmente ser felizes, se unir, mostrar o que cada um gosta, o que cada um quer. E lembrar por que eu me apaixonei por ele, por que eu me apaixonei por ela. E lembra, no começo, como vocês eram bem no começo? O que acontecia no começo que ia tão bem e de repente começou a desandar? Você pode sim voltar a ter aquele relacionamento feliz. Então, não adianta dar pérolas aos porcos, fazer o melhor, dar o melhor de si, porque o outro às vezes nem está vendo. Então, se você quer que alguém mude, comece mudando você, mudando o seu ponto de vista, o seu jeito de olhar para as pessoas, para o relacionamento e para a sua vida em geral. Quando você se respeita, você se ama, quando você se sente bem com você, isso reflete no mundo. E tudo ao seu redor começa a mudar. Então, se você está perdida e não sabe o que fazer, vem procurar terapia, que aqui a gente vai te dar um direcionamento, tá bom?